Olá você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos deixar o título dessa mensagem, vamos orar e eu quero ler a Bíblia e trazer um relato maravilhoso para você. Então, o título é Assim ele escreveu a sua própria história. Olha bem, que título interessante. Assim ele escreveu a sua própria história. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que está agora assistindo o vídeo. Meu Deus, eu tenho tantos planos nesta vida, ele também e ela também tem. Mas, Senhor, todos os nossos planos só serão prazerosos e com sucessos se colocarmos esses planos nas mãos do Senhor. Por isso eu coloco, ó Deus, a vida desta pessoa que assiste este vídeo e todos os planos dela nas tuas mãos, pedindo ao Senhor da graça, da glória, da alegria, da gozo, da honra, ó Deus, desde que tudo que ela pense e que faça esteja, Deus, dentro da tua vontade. Certamente, como o Senhor é o Deus do sucesso, o Pai das luzes, o dono de todas as riquezas desta terra e desta vida, certamente, agradando o Senhor, esta pessoa será abençoada no nome de Jesus, como eu me sinto abençoado no Senhor, no nome de Jesus. Entrega os familiares dela também e os amigos dela também nas tuas mãos, no nome de Jesus. E assim oramos e pedimos, fala conosco agora, no nome de Jesus. Amém. Assim, ele escreveu a sua própria história. Vamos ler a Bíblia, que está em 1º livro de Samuel, capítulo 31. Que bênção terminar com você hoje o capítulo 31. São 8 livros ensinados, desde Gênesis até 1 Samuel, pulando o livro de Ruth, que vai ser o nosso próximo assunto, né? Teremos mais 2 vídeos, talvez 1 ou 2, gravando sobre a posse de Davi no reino, né, como rei, e então terminaremos aí simplesmente a entrada de Davi no seu governo, que já temos esses vídeos gravados no livro de Reis, de 1º livro e 2º livro de Reis, temos falando a história completa de Davi ali, né? Então, sobre os reis de Israel. Então nós não vamos adentrar depois no reinado de Davi. Se você quiser, vá nos vídeos antigos e você vai ver o que Deus já havia revelado tempos atrás e nós gravamos. Mas agora estamos terminando o 8º livro, né, da Bíblia. Se você está comigo até hoje, você já sabe, capítulo por capítulo, versículo por versículo, 8 livros da Bíblia, ensinados de forma consequente, né, em sequência. E nós aprendemos, tivemos, né, esses estudos maravilhosos aí. E qual foi a boa consequência? Aprendemos a palavra de Deus e Deus esteve conosco nesse período todo. Estamos chegando a 963 vídeos, fora os shorts, né, que Deus tem nos abençoado. Estamos na casa de chegar a 1000 vídeos, né, e agradeço ao YouTube, né, e as páginas sociais por me aceitar ali para divulgar a palavra de Deus. Bom, lemos então no 1º livro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 e o versículo 13. Versículo 1 diz assim: Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa. Ali onde estava, né, tendo aquela batalha. Versículo 13 diz: E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Você só vai entender este assunto se estiver comigo até o final deste vídeo. Você vai entender o versículo 1 e o versículo 13, que são 2 histórias separadas dentro de um mesmo capítulo. Então entendemos, como terminamos o vídeo passado, que Davi estava ali, né, em Ziclag com seus homens. Ziclag havia sido incendiada, né, tomada todo a fogo. Então Davi ficou ali por um período de aproximadamente 2 ou 3 dias, organizando sua vida e talvez pensando onde ir, para onde ir, já que a cidade fora incendiada.
Davi não sabia nada do que estava acontecendo lá na guerra do rei Aquis, que ele iria com o rei, né, dos filisteus contra Saul. Davi não sabia nada que estava acontecendo lá e cuidando da sua própria vida, mandando presentes para os anciãos de todos os lugares que Davi passou com seus 400 homens, que depois se tornaram 600. Davi mandou presentes para os anciãos, ajuda para os anciãos de todos os lugares que passaram. Que coração grande, que coração maravilhoso tinha Davi, né? Então, lá está os filisteus agora combatendo Israel. E a Bíblia diz que era uma multidão de filisteus, tanto que Saul temeu, agora também os soldados temem. E o que acontece? Eles começam a abandonar a frente de batalha e a tentar fugir. O que ocorre é que foram mortos todos eles lá no Monte Gilboa. E sendo eles mortos e corpos espalhados por todo lado, os filisteus então vão apertando e os flecheiros vão apertando e matam os 3 filhos de Saul, bem próximo de Saul. E um flecheiro consegue atingir Saul. Então, Saul, atingido ali, agonizando, talvez já machucado, ferido, ele vira e fala para o seu escudeiro, porque não tinha mais ninguém com ele a não ser o escudeiro. E ele diz para o seu escudeiro: arranca da tua lança e me mata, enfia tua lança em mim, porque eu não quero que esses incircuncisos me matem e depois venham desonrar, escarnecer do meu nome. Olha que história triste de Saul, né? Ele não preocupava com o nome de Deus, ele já não queria saber da honra de Deus, da glória de Deus, ele estava preocupado em deixar uma história linda ali e não uma história de zombaria, morto por inimigos, traspassado por inimigos. Mas o seu escudeiro, que esteve com ele em outras batalhas, que esteve com ele lá perseguindo Saul, ele viu Davi não tocando no ungido do Senhor e ouviu Davi dizendo: eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Então este escudeiro, na hora que Saul pede isso, ele teme, né, em tentar contra a vida do rei, porque o rei era ungido do Senhor. E ele se nega a fazer isso. Atitude bonita desse escudeiro. Mas Saul então, vendo que os flecheiros se aproximavam e queria matá-lo, ele se lança sobre a sua lança. Ele se mata, ele suicida com um ato covarde. Saul, como diz um mestre judeu aí, né, um rabi aí de Israel, diz que Saul fez um ato lindo para enaltecer o nome de Deus e não deixar que os filisteus zombassem. Não teve visão este rabi exato do fato. Eles tentam, alguns deles, enaltecer a história de Israel. Fazem bem em tentar honrar a história de Israel, mas não mentindo e nem camuflando, nem colocando maquiagem na história verdadeira de Israel. Saul foi covarde e em nenhum momento ele procurou honra para Deus. Ele procurou usar o seu próprio orgulho, com a sua covardia, com o seu temor. Ele queria deixar um bom nome e não importava com o nome de Deus. Acontece que seu escudeiro, vendo isso, esse suicídio covarde de Saul, leva também o seu escudeiro a fazer o mesmo, né? A se matar também. E o que ocorre então é que os filisteus então ali, procurando os despojos, procurando tirar as armas dos soldados caídos, os corpos caídos ali, eles aproximaram e viram também os 3 filhos de Saul mortos e Saul e o escudeiro também morto. O que acontece é que o que Saul não queria, né, pelo seu orgulho, aconteceu. Eles cortam a cabeça de Saul e enviam e tiram a armadura de Saul. Enviam a cabeça de Saul e a armadura de Saul. A armadura de Saul ficou no templo de Astarote. Astarote era a deusa da fertilidade, da guerra e do amor, uma deusa cananeia, que os cananeus levantaram como deusa, e tinha um templo em uma das 3 cidades, ou Ascalon, ou Gaza, né, ou Asdod, não sabemos o local, a Bíblia não menciona o local do templo dela,
né? Mas sabemos que pode ser numa dessas 3 cidades. Eles enviam as armas de Saul para lá, para ficar ali no museu de Asdod, né? Não de Asdod, de Astarote, que nós não sabemos qual das 3 cidades estava, e a Bíblia não menciona isso, e os estudiosos também não. Mas a cabeça de Saul serviu de escárnio. Eles cortaram a cabeça de Saul, né, e penduraram os corpos dos filhos de Saul no muro em Bet-Shean. Para quê? Para que ali ficasse sendo escarnecido o corpo do rei de Israel, do grande guerreiro de Israel, daquele que se orgulhava de dirigir Israel, de ser o todo-poderoso ali, o forte de Israel. E eles então expuseram os corpos ali para que as aves comessem, o povo zombasse dos corpos deles. O que acontece então é que a cabeça de Saul começa a circular 5 cidades, né? Aquela coalizão de 5 cidades ali, dos 5 príncipes, começam então a cantar vitória e enaltecendo os deuses deles, os falsos deuses, os seus ídolos, dizendo: tivemos vitória sobre Israel. Isso era uma zombaria para o Deus de Israel. Fizeram isso, mas algo aconteceu maravilhoso. É que um povo lá de Jabes de Gileade, lá do outro lado do Jordão, lá das terras de Gileade, também com aqueles soldados que viram ali, que estavam ali do lado oeste do Jordão, fugiram para atravessar o Jordão. Fugindo, atravessando, trouxeram notícia também para os soldados que estavam do lado de cá, do lado leste do Jordão, né, do lado das terras de Gileade, e estes também fugiram. Então era uma fuga total para o outro lado do Jordão, onde estavam as 2 tribos e meias ali de Israel. E ali então chegou a notícia até Jabes de Gileade, que estava aproximadamente de 30 a 35 quilômetros do Monte Gilboa, e estava em média de 20 a 25 quilômetros de Bet-Shean, onde estavam os corpos pendurados de Saul. Alguém viu isso acontecer. Alguém viu os corpos pendurados lá e trouxe essa notícia. Fugindo de lá, trouxe essa notícia. Há fatos interessantes que aconteceram ali também antes dos filisteus encontrar o corpo de Saul. E nós vamos falar disso no próximo vídeo. Mas o que ocorre é que então traz a notícia chega a Jabes de Gileade. Jabes de Gileade reúne os seus valentes e diz: olha, Saul, um dia nós estávamos aqui sendo atacados pelos amonitas. Eles estavam querendo que nós arrancássemos o nosso olho direito para nos humilhar, para humilhar Israel. E nós pedimos a eles um dia, e pedimos a ele: não, dá-nos um tempinho para arrancarmos então, e vocês farão de nós o que vocês quiserem, ou amonitas, né? Naás estava ali no governo desses amonitas. E o que acontece é que então eles mandam esse recado chega a Saul, e Saul diz: não, amanhã haverá livramento para Jabes de Gileade. E Saul realmente mandou as tropas e livrou esse povo de tamanha vergonha, combatendo os amonitas. O que ocorre é que eles tinham uma gratidão muito grande por Saul e disseram: não, nós não deixaremos o nosso rei, aquele que nos protegeu, ali pendurado, sendo comido pelas aves do céu. Estava ali Saul, só o corpo, sem a cabeça dele, e os filhos dele com os corpos e com a cabeça. Esses então andaram a noite inteira, os valentes, atravessaram o Jordão, foram lá em Bet-Shean, 20 a 25 quilômetros fora de Jabes de Gileade, e pegaram os corpos, voltaram com os corpos, atravessaram o Jordão novamente, levaram lá para Jabes e queimaram os corpos. Não é comum a cremação em Israel. Não é o costume do povo fazer isso. Por que razão? Não sabemos. Que eles cremaram ou que queimaram os corpos de Saul, né? Não acredito também numa tamanha decomposição, porque na verdade eles foram muito rápidos no que fizeram.
O que ocorre então é que eles trazem: se não fossem os filhos de Saul, eu diria que Saul, por ter cometido como Acã o pecado da infidelidade, por isso ele foi passado pelo fogo, porque o infiel será passado pelo fogo. E Acã, o ladrão, foi. Por outro lado, a família de Acã também, que não tinha nada a ver com o problema, mas era a família de Acã, também foi incendiada com Acã. Talvez seja isso que aconteceu com os filhos de Saul, mesmo Jonatas sendo sido justo depois de morto, né? Não em vida, ele foi então passado pelo fogo junto com o pai. E a Bíblia diz então que nós lemos no versículo 13 que eles pegaram os seus ossos, os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, né? De Malquissua e de Abinadab, filho de Saul, os 3 filhos dele, e é enterrado debaixo de um arvoredo, lá em Jabes. Olha o título da nossa mensagem. Assim ele escreveu a sua própria história. Ali estava um povo grato a Saul. Mas vamos falar da história de Saul. Como foi escrita a história de Saul? Saul era um homem humilde. Era um homem que nasceu lá em Gibeá de Benjamim. Gibeá de Benjamim era justamente aquela cidade ali que foi acabada, que foi atacada, a tribo foi atacada e sobraram só 600 homens. E recomeçaram então com mulheres emprestadas, com mulheres doadas. Recomeçaram a tribo de Benjamim. E Saul nasce exatamente ali. Saul era um cara humilde, um homem alto, bonito, mais belo de Israel, o mais alto de Israel, né? Mas era humilde, filho de Quis, vinha de uma origem, de uma família muito boa. Saul era um sujeito bom. E Saul, então, ao procurar a jumenta, né, ele nasceu em Gibeá, vai procurar a jumenta, e lá em Ramá ele encontra Samuel. Lá em Ramá, encontrando Samuel, Saul ali é convidado para um banquete com muitos convidados, como nós já falamos antes. E Saul, então, ali, depois do convite, do banquete preparado para ele. Saul é ungido por Samuel no secreto ali. Ele, Samuel profetiza para Saul. Saul tem experiências com Deus. Saul cresce na graça, Saul cresce no conhecimento. E Saul, então, agora sabendo que ele é rei, esperando o momento de Deus, ele é reconhecido rei lá em Mispá. Todo Israel escolhe Saul como rei. Fizeram a eleição. Este é o que nós queremos como nosso rei. Deus já havia separado Saul, mas agora vem o reconhecimento do povo, a escolha do povo. Queremos Saul como nosso rei. Saul começa a reinar e é reconhecido rei, feito rei lá em Mispá. E então Saul começa a escrever depois disso uma outra história triste. Saul persegue Davi. Com sua própria lança ele tenta matar Davi várias vezes. E então Saul vai lá para o Monte Gilboa para guerrear contra os filisteus. E o que acontece lá, que depois de ser atingido por uma flecha, de perder o seu exército, de perder os seus filhos, agora Saul se lança naquela própria lança. O último ato de alguém ouvindo Saul foi do escudeiro, que desobedeceu a ordem dele. Saul já não tinha mais moral como rei, nem para o seu próprio escudeiro. E Saul, então, com aquela lança que tentara matar Davi várias vezes, agora ele se lança sobre ela e morre ali, provocando também um suicídio a uma outra pessoa, que era o seu escudeiro. Mau exemplo. Saul morre no Monte Gilboa. É arrancada a sua cabeça, que serve de escárnio para toda a circuncidade da Filistia. E então o seu corpo é pendurado ali para que as aves do céu comessem e servissem de escárnio para todas as pessoas. O homem honrado agora é desonrado. O homem que matava milhares de filisteus agora é desonrado. O homem que venceu os amonitas agora é desonrado e pendurado lá. Mas porque ele fez uma atitude boa. Alguém grato como o povo de Jabes de Gileade levantou seus valentes e disseram: não vamos deixar o rei ali, vamos buscar o corpo dele.
e tentar dar para ele, pelo menos nas nossas terras, um enterro digno. Então pegam Saul, atravessa com ele, e Saul é passado pelo fogo. A terra não recebeu a carne de Saul, só os ossos. E então ali é enterrado, lá debaixo do arvoredo, em Jabes de Gileade, o corpo de Saul. Assim ele escreveu a sua história, uma história de um rei que se afastou dos caminhos do Senhor, que buscou sua própria honra, sua própria glória, que não buscou obedecer a Deus 100%, que foi infiel a Deus, que não deixou nenhum bom exemplo para um rei que negociava seus próprios filhos, que por ira pegou sua filha, esposa de Davi, e deu a outro, para se vingar de Davi. E queria tanto matar aquele que Deus escolhera para ficar no lugar dele. Saul era um homem falso, um homem que falava e depois não cumpria. Um homem que deixou uma história vergonhosa. Além de ser o mais bonito, o mais alto, se tornou vexame. Lá falado na boca dos filisteus, a cabeça de Saul nunca foi recuperada. E as armas de Saul nunca foram tomadas de volta lá do templo de Astarote. A Bíblia não registra esse fato. Saul entrou na história de uma forma linda e saiu da história, deixando a história feia e terrível. E assim a história de todos aqueles que se afastam de Deus, daqueles que não reconhecem o que está escrito atrás na tela da bondade de Deus, que não reconhece o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grande. Deus pode te levantar. A Bíblia diz que Deus arranca o pobre do monturo e o faz caminhar com os príncipes. As pequenas mulheres, vamos estar falando em vídeos futuros sobre isso, as pequenas, as humildes mulheres caminharam com reis, entraram na história com toda a humildade, porque entenderam que Deus é Deus. Quantos homens começaram bem? Temos um pastor no Brasil que começou bem a sua história, mas que no passar do tempo agora está escrevendo a história feia, ridícula. Se diz que a última impressão é a que prevalece. Cuide das tuas primeiras impressões. Cuide da tua caminhada para que você deixe uma última boa impressão. Saúde, que outrora tentara matar o próprio filho Jonatas. Saul, que tentara matar Davi por muitas vezes, até mesmo com uma atitude covarde de suicídio, ele leva um outro a se suicidar também. Que exemplo feio deixou Saul. Mas Deus pode mudar o teu quadro, você que está vivo. Deus deu muitas chances a Saul. Deus pode dar também a você e a mim uma chance de escrever, de terminar o último capítulo da nossa história bem terminado. Se andarmos com Deus, Deus quer caminhar com você. É só você ter Jesus no seu coração. É só você abraçar a oportunidade de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cuida de mim, usa-me a mim e faz-me grande, para que o teu plano seja feito na minha vida. Que Deus abençoe você. Terminamos o primeiro livro de Samuel. 8 livros juntos. Sigamos juntos no nome de Jesus. Obrigado você que assiste o vídeo. E deixa um abraço meu. E digo até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.